Olá, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Mais Saúde na TV Conceito Net 24. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista. No programa de hoje nós vamos conversar sobre doença de Alzheimer. E para tanto eu convidei o Dr. José Carlos Rosa Pires de Souza, que é médico, graduado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 1989. Dr. José Carlos é uma pessoa extremamente ativa intelectualmente. Ele fez residência em 90, 91 em psiquiatria, depois mestrado, doutorado e pós-doutorado. E todas essas situações com teses de grande importância do ponto de vista social. Além disso, o Dr. José Carlos é escritor. Ele tem 23 livros publicados e também ensaísta, autor de peças de teatro. E Dr. José Carlos é professor do curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. José Carlos, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, professor. E para começar a nossa conversa, o que é Alzheimer? O que é doença de Alzheimer? Porque é um mito, as pessoas falam Alzheimer, doutor e tal. O que é isso? Alguns até pejorativamente falam, cuidado com o alemão. Com o alemão, que ele está atrás de você, né? Então, vamos lá. Primeiro, a demência de Alzheimer, ou Alzheimer, tem esse nome, porque Alois Alzheimer, que foi um neuropatologista alemão, que descreveu que pessoas que morriam, no caso, a primeira pessoa que ele descreveu foi numa mulher, né, que tinha o quadro dos sintomas que nós vamos falar, e tinha alterações, as neurofibrilas, que ele deu o nome de Alzheimer. Uhum. Só que a gente só faz o diagnóstico dessa doença de certeza depois que a pessoa morre para ver essas neurofibrilas, começando aí. O que acontecia antes? As pessoas eram diagnosticadas como caducos, dementes mentais, doentes mentais psicóticos, que achavam que era loucura, parecia com a esquizofrenia, que é um outro tipo de doença diferente. E, ao longo do tempo, depois dessa definição do Alois Alzheimer, viu-se que a pessoa tinha mesmo um quadro diferente, isolado, né? Que era uma doença bem isolada e que precisava de toda a atenção. Doutor José Carlos, nós recebemos com certa frequência, 2 a 3 vezes na semana, pessoas que estão esquecendo. E aí a gente pergunta, escuta, o que acontecia? Fala, eu aposentei, casei de novo, estou estressado, enfim. Essa alteração de memória tem forma de fazer a diferença em relação à patologia ou simplesmente circunstancial funcional? Sim, tem. No chamado exame do estado mental, que é o exame psíquico das funções mentais, entre elas a atenção, memória, pensamento, concentração, orientação, né? A gente tem como avaliar através da anamnese, perguntando para a pessoa e os conviventes que convivem com ela, questões como, por exemplo, a memória, ela depende da atenção. Então, por exemplo, se eu não prestar atenção no que o senhor está falando aqui, eu saio ali fora, o que ele falou mesmo? Esquece tudo. Esquece tudo. Então, o primeiro passo é ver como é que está a atenção dessa pessoa. Segundo, nível de consciência. Porque se a pessoa tiver, por exemplo, tomou um remédio para alergia e está um tanto que a gente chama obnubilado, um tanto sonolento, ele não vai conseguir prestar a atenção. Se ele não consegue prestar atenção, por conseguinte, a memória vai estar prejudicada. Não grava. Na demência de Alzheimer, a pessoa não tem oscilação da consciência. O problema dela está na memória, ela pode ter até uma boa atenção, mas a memória de fixação de fatos recentes está bem prejudicada. Porém, memória para fatos passados bem preservada e memória de reconhecimento comprometida. Quer dizer, ela começa a reconhecer no filho o marido que já morreu há muito tempo. Pensar que é o marido de novo. Viver no presente coisas do passado como se estivessem acontecendo de novo. E também ela vai ter o que a gente chama de desorientações, que é a alteração da orientação, a outra função psíquica. A orientação quanto a si, autopsíquica, de não saber mais a idade dela direito, às vezes o nome ou data que nasceu. Orientação alopsíquica, que seria quanto ao tempo, lugar, espaço, que ela já não sabe mais onde está.
ela quer sair, por exemplo, pelo buraco da fechadura, uma desorientação espacial, tromba às vezes, não sabe se está no banheiro, está dentro do banheiro, ou se está na sala ou no quarto. Então essas desorientações também fazem parte do quadro de Alzheimer. Esses esquecimentos comuns após a aposentadoria, ou então férias, né, eles são temporários. O do Alzheimer não, é contínuo. E progressivo, E né? progressivo, cada vez piora mais. Então dá para fazer sim o diagnóstico. E ainda tem os testes que a gente fala de inteligência também, mas no caso do Alzheimer não. Teste de atenção concentrada e memória. Que às vezes a pessoa com Alzheimer pode permanecer inteligente ou até ficar menos ou mais. Então não é uma questão da inteligência. É uma questão da memória e atenção, principalmente, e da orientação. A primeira alteração é exatamente da memória. Ah, sim. Os mínimos sintomas de esquecimento de coisa ou desorientação tem que ser levado em conta. É uma doença depois dos 65, 70 anos, que é a maioria das vezes que a gente faz o diagnóstico. Mas às vezes pode ser feito antes, né? Isso é muito importante. Vocês podem observar que a questão da memória, né? Um dia que você está cansado, não dormiu direito, está preocupado, conta para pagar, filho doente, né? Situações estressantes tiram a atenção. Isso você não pode considerar como sendo início de doença de Alzheimer. É importante você continuar percebendo e quem também está junto perceber, ajudar para poder chegar a uma situação. Nós vamos para um breve intervalo e no segundo bloco eu gostaria de perguntar ao Dr. José Carlos o que fazer em termos de interrupção dessas pequenas alterações já na doença de Alzheimer, como o problema da memória, quando se detecta. É importante do ponto de vista de tratamento e perspectiva futura. Não saia daí, nós já voltamos.